posições em ranking de percepção da corrupção. Então, quer dizer, a corrupção aumentou no nosso país? É a primeira pergunta que vem, né, à nossa cabeça quando a gente olha essa manchete. O que aconteceu? Por que a corrupção aumentou? Segundo esse levantamento que é feito pela Transparência Internacional, a corrupção no Brasil é um sinal de alerta. Por quê? Porque pelo segundo ano consecutivo, o Brasil registrou uma piora na percepção de corrupção e caiu 10 posições. O país ficou na colocação de número 104 entre os 180 nações avaliadas. A nota brasileira ficou em 36 pontos, 2 a menos que o contabilizado. E aí eles colocam ali, entre uns dos motivos por que aumentou essa percepção de corrupção, eles colocam aqui, ó, tá nessa parte aqui, ó. Tivemos uma série de retrocessos nos últimos anos e agora estamos testemunhando a dificuldade do processo de reconstrução. Entre esses retrocessos, eles também falam coisas que estão acontecendo neste momento. Um deles, por exemplo, é a influência e a contaminação política do judiciário. É um dos pontos levantados nessa percepção. Eles falam e citam, por exemplo, a indicação de Cristiano Zanin a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que também é citado por eles é em relação às chamadas emenda do relator, que é essa relação com o Congresso e essa liberação aí de muitos recursos na mão dos parlamentares, né, e muitas vezes sem a fiscalização e que algumas vezes cai em casos de corrupção, como já vimos em inúmeras situações em vários cantos do país. Eles citam também o aumento do fundo eleitoral para as eleições desse ano, e que também é apontado aí como um grande alerta para casos de corrupção. Vamos lá, queria a análise de vocês, começo agora com você, Josias. É possível dizer que a corrupção no Brasil aumentou? Qual é a sua percepção? Como é que você analisa esse relatório? Não, não é possível dizer que a corrupção aumentou, mas é possível sim dizer que a percepção sobre a corrupção aumentou, porque ao virar a página da corrupção para trás nos últimos anos, o Brasil desenhou um retrato horripilante de si mesmo. E esse movimento é previsível, deplorável e previsível. Piorou, e é o segundo ano consecutivo que isso acontece, piorou a percepção de corrupção do país. As pessoas percebem que o país continua sendo um país corrupto, intrinsecamente corrupto, e disso resultou esse recuo de 10 posições no ranking global elaborado pela Transparência Internacional. Estamos lá numa lista de 180 nações, na qual a Dinamarca é o líder de honestidade, o Brasil ocupa a 104ª posição. Estamos ali na vizinhança da Ucrânia, Argélia, Sérvia, estamos abaixo da Etiópia, da Bielorrússia, do Cazaquistão, e essa derrocada da imagem, da percepção sobre corrupção, isto é uma obra coletiva. A restauração da imoralidade ela contou com a colaboração decisiva dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o Bolsonaro, que estava ali no topo de uma organização familiar com fins lucrativos, ele cooptou o Sérgio Moro, destruiu os órgãos de controle, comprou com verbas secretas o Legislativo, anestesiou a Procuradoria-Geral da República, abastardou completamente as indicações para o Supremo Tribunal Federal, e indicou lá um terrivelmente evangélico. Não se discutia o preparo dos ministros, se discutia o grau de vassalagem deles em relação ao presidente. Então foi lá o terrivelmente evangélico e vassalo, o outro que foi eleito não pelo currículo, mas pela quantidade de tubaínas que ele tomou como presidente da República, no Alvorada. E sob o Lula costuma dizer que o Brasil voltou. Em algumas áreas recuou demais, voltou demais. O Lula se empenhou em reconstruir coisas que o Bolsonaro tinha destruído, mas nessa área ele manteve o Centrão dentro dos cofres do Tesouro Nacional, ele segurou na esplanada, segura até hoje, ministros sob suspeição, entregou a Caixa Econômica de porteira fechada para o Arthur Lira, ignorou a lista tríplice da PGR, exatamente como fez o Bolsonaro e como ele evitava fazer em governos anteriores, indicou lá o seu advogado de estimação e um ministro vingador para o Supremo Tribunal Federal,
escaldado com o mensalão e com o petrolão, com o impeachment da Dilma, o Lula 3, ele se tornou um político ainda mais tradicional, grosso modo falando, e ele, evidentemente, alega que não dá para fazer diferente, porque senão não governa e tal, mas ele foi eleito com outro discurso. Ele foi eleito com outro discurso, não haveria mais orçamento secreto, ia ser orçamento participativo, o ministério seria de frente ampla, baseado na competência técnica. Ele se elegeu com outro discurso, então a percepção piorou e houve razões para que isso acontecesse. Então, Fabíola, eu diria a você que, noutros tempos, nós tínhamos corrupção sem corruptor. Depois que aprovou-se e regulamentou-se a lei da colaboração premiada, emergiram os corruptores confessos. Aí, impulsionada pelas perversões da Lava Jato, houve a onda de anulação de processos que fez surgir uma legião de inocentes que não foram formalmente inocentados. Um monte, uma fila. E agora surgiram mais recentemente as liminares que suspenderam acordos de leniência, reabilitando empresas corruptas a receberem, vão reaver multas que mal começaram a ser pagas ao Estado. Então, num cenário assim, em que todos os gatunos são pardos, sobrou apenas a corrupção, sobrou a corrupção. Então, o Brasil sempre foi visto lá como o país do jeitinho, agora está sendo visto como uma aparência ali de uma nação que não tem jeito. Então, é previsível que a percepção sobre corrupção no Brasil, que ela se deteriore. O ambiente facilita isso. E você, Sakamoto, o que você tem a dizer a respeito desse ranking? É possível o governo Lula correr atrás desse prejuízo? E qual é o recado que traz para a população, né, um ranking como esse, uma análise como essa? Fabiola, eu li o resumo executivo, né, as 30 páginas do resumo executivo sobre o caso brasileiro e li o relatório internacional, né, a íntegra em inglês. O relatório é extremamente interessante, é claro, traz pontos importantíssimos, né? Da minha percepção, eu acho que isso é bem interessante, né? Eles fazem, inclusive, uma avaliação de como foi o sobe e desce sobre a evolução da nota do Brasil desde 2012, né? Estava no 43 até 2014, né? Depois cai 38, 40 em 2016. Depois, governo Temer vai lá embaixo, 17, 37, 35, né? Que é a parte mais baixa. Sobe um pouco no governo Bolsonaro, 19, 35, 38, não passa disso, né? Não passa disso, ou seja, a parte mais alta do governo Bolsonaro é equivalente ao que era foi o mais baixo nas administrações petistas e agora 36 no primeiro ano do governo Lula. E aí é interessante porque se eu tivesse que resumir, tem gente que vai me xingar, mas tem gente, se eu tivesse que resumir o texto, dá para você dizer que a queda na avaliação da corrupção ainda é herança maldita do governo Bolsonaro. Não que o PT não tenha seus crimes, seus pecados, né? Não que o PT não tenha sido parcialmente capaz, né, pelo relatório, ele não conseguiu reestruturar e reorganizar as instituições de monitoramento e controle, mas o que o relatório coloca, né, e aí bem claro que os anos Jair Bolsonaro foram anos de destruição nacional com relação aos marcos legais, com relação às instituições anticorrupção que o Brasil levou décadas para construir. Todos os governos anteriores contribuíram desde a redemocratização para criar, para instituir, para tirar da Constituição mecanismos, para criar novos mecanismos contra a corrupção, pela investigação. Inclusive o governo Dilma, que é criticado e pode ser criticado à vontade por conta de questões e problemas, mas o fato é que também criou instrumentos que, inclusive, depois esses instrumentos voltaram-se contra o próprio PT nas investigações. Mas o fato é que o relatório da Transparência Internacional coloca é que o governo Bolsonaro foi um governo nesse sentido de destruição e que o grande problema do governo Lula é que ou ele herdou mecanismos, né, e não alterou, não foi capaz de alterar, né? Temos a questão do orçamento secreto que deixou de existir, mas passou a ser, agora tem outro nome, tem emenda de comissão,
né, que o parte desse orçamento está sequestrado pelo Congresso Nacional, e o governo continua utilizando esse processo de tomar lá da cá para compra de posições, de votos, né? Mas, e tem outros pontos que também são críticos, a indicação do Zanin, que é próximo do Lula e tantas outras coisas, mas a quantidade de pontos e que a Transparência Internacional elenca no relatório com relação ao Bolsonaro explica porque durante esses últimos anos a gente era visto como par internacional. A gente era visto par internacional não apenas porque a gente estava botando fogo na principal floresta tropical do mundo, né? Ou mesmo deixando correr o vírus durante a pandemia. A gente também, tipo, era criticado por conta dessas ações e dessa depreciação em cima dos instrumentos de monitoramento e controle do governo. Eles falaram, eles colocam, eles dão uma importância grande para a questão dessas instituições, e a gente pode até citar como exemplo, acabamos de falar, o próprio IBAMA, ICMBio, né? E tudo isso, na verdade, foi massacrado diante as necessidades dos seguidores, dos representados políticos de Bolsonaro, madeireiros, pecuaristas, garimpeiros ilegais e por aí vai, né? O controle social, que é fundamental no sistema de freios e contrapesos entre os poderes, porque está investigando, está fiscalizando, também foi solapado. Eles falam com relação aos ataques contra jornalistas durante o governo Jair Bolsonaro, que também contribui. Vamos lembrar que a Federação Nacional dos Jornalistas considera que o próprio Jair Bolsonaro foi o principal fonte de agressões contra jornalistas durante os 4 anos do seu governo. Né, ele coloca o Procurador-Geral da República, né, o Augusto, no caso, a Procuradoria-Geral da República sob Augusto Aras, que foi fundamental para não investigar os crimes de Bolsonaro, né? Mas eles também fazem críticas a outras instituições durante os últimos 4 anos. Eles falam, olha, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral foram fundamentais durante o, aspas, governo autoritário de Jair Bolsonaro. Eles usam essa expressão o tempo inteiro. Governo autoritário de Jair Bolsonaro. Então, eles falam que foram importantes, né? Mas que, na verdade, discute-se agora se os tribunais foram além da conta, se eles acabaram exagerando nas doses, né? E que é necessário os tribunais ficarem atentos a isso, né? Eles falam, na verdade, com relação à atuação do Bolsonaro blindado em pedidos de impeachment, né? E aí a gente tem, é claro, 150 pedidos de impeachment que ficaram na gaveta de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. A gente tem a questão eu fiz uma lista enorme aqui, não vai dar para falar tudo, mas só para o pessoal ter uma ideia, acho que vocês entenderam, né? Também o Josias fez um resumo das situações de corrupção do governo Bolsonaro. Eles colocam no relatório aqui, colocam tudo isso, colocam os problemas causados exatamente pelo enfraquecimento da atuação da sociedade civil na questão da saúde e como isso acabou se espelhando na questão da corrupção. Ele fala do incitamento do ódio por parte do governo Jair Bolsonaro, que também contribuiu nesse ponto, e eles falaram da ABIN, né? Eles falam da ABIN, né? Eles falam e até coloca claramente assim, olha, o uso clandestino de ferramentas de espionagem pela ABIN de Bolsonaro, que usou para monitorar adversários políticos, inclusive jornalistas e vozes críticas da sociedade, falando da investigação da Polícia Federal. Ou seja, o que ele está levantando aqui é o seguinte: há muitos problemas, né? Há muitos problemas que foram colocados lá atrás e que ainda não foram resolvidos, problemas, alguns deles que o governo não foi capaz de resolver, outros que ele está resolvendo e está retomando. Eles elogiam o governo Lula em determinado ponto por retomar determinadas medidas, e em outros pontos criticam porque ele não estaria sendo tão firme para fazer essa retomada. Mas o que eles se surpreendem é exatamente de uma situação de terra arrasada, no caso do combate à corrupção, no caso do monitoramento e controle durante os anos de Jair Bolsonaro, e a gente ainda está vivendo, neste momento, a repercussão disso. Repito, não é que o governo Lula não tenha seus pecados ou seus crimes, né? Só que o que acontece é que ele, além de estar tendo que responder aos seus, ele está tendo todo esse peso que vem de uma administração que, como a gente está vendo aqui pela Polícia Federal, não teve problema nenhum de tentar sequestrar as instituições para suas necessidades. Quando a gente estava falando sobre a Prefeitura de São Paulo e eu interrompi para a gente entrevistar o prefeito de Joinville, faltou a gente falar sobre o vice de Nunes, né?